Olá, gente, aqui é o Zé. Quero dar início, então, à resolução dos exercícios da segunda lista de apoio da semana 2 de Física 1. Como havia comentado no vídeo anterior, na resolução do exercício 3 da primeira lista, eu ia selecionar alguns exercícios da lista 2 para resolver. Não conseguiria resolver todos os 11 exercícios. Então, eu vou pegar alguns mais interessantes para resolver aqui para vocês. Bom, o exercício 2, o enunciado dele diz: um carro se move ao longo de uma curva com o velocímetro acusando sempre o valor v. O vetor v1 representa a velocidade no ponto 1, o vetor v2 representa a velocidade no ponto 2. Ambos os vetores têm intensidade iguais a v. A direção do vetor v2 desvia daquela do ponto v1 em um ângulo de 60 graus. Determine o vetor variação da velocidade ΔV ou vetor diferença ΔV igual V2 menos V1. Então, para entender esse exercício, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que o V2 é o vetor resultante. Ou seja, tínhamos o vetor inicial, V1, e sobre ele agiu um segundo vetor, ou melhor dizendo, terceiro vetor, que a gente vai chamar de ΔV, que fez com que a direção de V1 fosse alterada, resultando na direção V2, só que mantendo o módulo. Então, o módulo de V2 é igual ao módulo de V1 igual a V. Então, pensando nessa relação também, a gente pode dizer que o vetor ΔV, que é o que interessa a gente, descobrir tanto a intensidade quanto a direção, vai ser igual ao vetor final, V2, menos o vetor V1. Como a gente já havia comentado na aula anterior, você subtrair vetores é a mesma coisa que somar pelo vetor inverso. Então, o vetor menos V1 é igual ao vetor igual ao inverso do vetor V1. Então, pensando nessas relações, eu montei esse diagrama que eu apresento aqui. Então, partindo da origem, que meu ponto referencial continua sendo o carro, mesmo que ele se desloque, sobre ele agia o vetor inicial V1, e por conta da existência do vetor ΔV, a velocidade mudou de direção, mantendo o módulo. Então, usando o método do paralelogramo, eu montei uma extensão desse diagrama, considerando também o vetor menos V1 aqui. Temos o vetor V1 partindo da origem, então o vetor V1 vai estar na direção diametralmente oposta, tendo a mesma intensidade. Então, o que eu fiz, considerando este paralelogramo, é considerar que o ΔV é a resultante entre os vetores V2 e menos V1. Este ângulo que forma aqui, jogando este vetor fantasma na ponta de menos V1, que é o vetor fantasma V2, é justamente esse ângulo que forma entre V1 e V2, que é 60 graus. Então, quando a gente for escrever a resultante, que vai ser meu ΔV,
V. Já na lei dos cossenos, ΔV ao quadrado vai ser igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno de 180 menos o ângulo 60. Que é justamente esse ângulo aqui. É claro que a gente está lidando com V1, menos V1, melhor dizendo. Mas aqui não vai fazer muita diferença, porque a gente está lidando aqui, né, nessa expressão com um módulo. Justamente por ser um módulo, esse menos aqui aparentemente não faz nenhuma diferença, porque ele só é uma expressão, né? Ele só está indicando que é um vetor contrário a V1. Não exatamente tem alguma influência na intensidade. Bom, como V1 é igual a V2 é igual a V, a gente pode substituir V1 e V2 por V. Então vai ficar ΔV ao quadrado é igual a V ao quadrado mais V ao quadrado mais 2 vezes V vezes V vezes cosseno 180 graus menos 60 igual a 120 graus. Então, ΔV ao quadrado é igual V ao quadrado mais V ao quadrado é igual a 2V ao quadrado mais 2 vezes V vezes V é igual a 2V ao quadrado vezes cosseno de 120 graus é menos meio. Então, vamos ter que ΔV ao quadrado é igual a 2V ao quadrado menos, esse menos que veio daqui, multiplicando, né? Menos meio vezes 2 é igual a 1. Então, menos 1V ao quadrado. ΔV ao quadrado é igual a V ao quadrado. Finalmente, ΔV é igual a V. Então quer dizer que o módulo do vetor ΔV vai ser igual ao módulo dos outros dois vetores, de V1 e V2. Então agora que a gente tem o módulo desse vetor, só falta calcular o ângulo dele, né, em relação a algum referencial. Então para isso a gente usa a lei dos senos. Então, a lei dos senos diz que o seno de um ângulo dividido pelo lado oposto vai se manter. Então, se eu dividir este ângulo, o seno deste ângulo por este lado, será igual a dividir o seno deste ângulo por este lado, que será igual a dividir o seno deste ângulo por esse lado. Então, o que é mais fácil é fazer seno de um ângulo que eu chamei de beta
dividido por V1. Então, é justamente esse ângulo aqui. É igual ao seno de alfa dividido por ΔV. Então é este ângulo e este é o lado que eu estou pegando. Bom, como eu tenho o seno de alfa e eu quero descobrir qual é o ângulo que forma aqui, então eu vou isolar o seno de beta. O seno de beta é igual ao seno de alfa vezes, vou passar o V1 multiplicando, V1, como a gente viu, o módulo dele é V, sobre ΔV, que também é V. O seno de beta igual seno de alfa, então beta é igual a alfa, que é igual a 60 graus. Bom, isso, a partir do momento que a gente calculou o módulo de ΔV, né, que a gente percebeu então que o módulo de V1, V2 e ΔV eram iguais, era de se esperar que o ângulo fosse de 60 graus, porque aqui a gente tem o caso de um triângulo equilátero. Então, os lados são iguais, né? Tem o mesmo comprimento, ou no caso aqui, o mesmo módulo, e os ângulos internos, que sempre somam 180 graus em um triângulo, serão 60, 60 e 60 graus. Tudo bem? Então, tá aí o exercício resolvido. A gente se vê no próximo exercício.